Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o FEX e o BTCR. Vocês sabem aí que eu sempre faço o vídeo dos dois juntos. Acaba que esses dois fundos são muito parecidos, então eu aproveito para fazer um vídeo só. Já falei em outras vezes, né, que eles são tão parecidos que daria para ser um fundo só, né? Muita operação similar e tudo, é a mesma pessoa que toca os dois, enfim. De toda forma, deixar aqui o disclaimer, a gente vai ver, além dos dois relatórios, a gente vai ver esse aqui também, esse carinha no final, que é o relatório trimestral. Bem legal esse relatório, diga-se de passagem, então eu quero mostrar aí para vocês. Mas vai ficar pro final. Não vou mostrar os dois, né, do BTCR e do FEX, vou mostrar só o do FEX, como eu falei, né? Como os dois são bem parecidos, a gente consegue ganhar tempo e eficiência mostrando um só, que acaba que é basicamente a mesma coisa, assim, né? Quem tiver mais interesse é só procurar nos próprios sites do fundo ou naqueles sites de relatório e tal, você consegue encontrar. Então vamos lá, BTCR11, começar por ele, pessoal. Esse fundo que ele fica sempre rodeando ali o patrimonial e tal. O FEX geralmente ele já está rodando já tem um tempinho abaixo do patrimonial, né? Pelo menos na data desse relatório. A gente sabe que esse relatório saiu no dia 18/8. O do FEX saiu no dia 18 também. Esse do BTCR, esse do FEX aqui também já saiu no início do mês. De toda forma, as cotações estão meio loucas, então se estiver acima do valor aí, tal, tem que consultar a cotação diária. O fundo pagou 1,10, que dá um yield patrimonial de 13,9% ao ano. Não está um yield de tudo mal, não. Um yield bem interessante. Na parte de carta que do gestor, da parte macro e tal, ele comenta da deflação, a maior deflação da história, né, menos 0,68. Tudo indica que teremos também uma deflação agora em agosto, um pouquinho menor, algo próximo entre 0,3 e 0,5. Vamos acompanhar para ver se não tem nenhuma outra mudança, mas pelo que parece é essa faixa aí que vai ter. Mas ela comenta sobre a questão do Ibov e tal. Da parte internacional, ele comenta um pouco da visão otimista do mercado, cenário inflacionário dos Estados Unidos, e basicamente isso. Ela não trouxe nenhum comentário, por exemplo, isso eu fico até curioso, de como o fundo vai se comportar nesse momento da deflação, se vai ter algum guidance de rendimento, se não vai ter, para onde é que vai. É difícil de falar, pessoal, quando a gente não tem aí da boca da gestão, né? Então a gente fica meio sem saber. Pelas distribuições históricas e o que ele vinha mantendo nos últimos meses, eu acho que fica bem próximo desse valor de 1,10 para baixo. Eu não acho que vai ficar um valor muito acima disso. Lembrando que tem muitos fatores que podem influenciar nisso, mas a gente pegando aí, era mais ou menos o valor que o fundo pagava, por exemplo, lá em fevereiro, e aí a gente teve inflação muito forte em março, abril, maio, e isso contribuiu bastante aí pro yield dele aumentar. Mas de toda forma, a gente vai acompanhando aí os próximos meses para ver onde que esse fundo deve estacionar. Se tratando como eu já falei, né, não tem nenhum guidance, então a gente fica meio vendido nessa história, né, sem saber. De toda forma, a gente consegue ver aqui as receitas, despesas e tal, nada muito que você tem que destacar. A despesa está um pouquinho elevada, né, se a gente considerar, usando uma comparação com a receita do fundo, ou pegar os últimos 12 meses, está um pouquinho mais de 10%, pelo que eu vejo dos fundos, né, fundos que rodam aí no preço ok, fica no patamar abaixo de 10%, né, só a título de curiosidade aí. Pouco de rentabilidade, base de cotistas desse fundo vem crescendo, lembrando que esse é um fundo que ele não aparece muito, né, não tem muito hype, a gestão não aparece tanto, assim, tem live aqui no canal com a Gabriela, que é a gestora desse fundo, mas não é não tem aquele hype, sabe? Tem alguns produtos que é criado um hype em volta desse, tanto no BTCR quanto no FEX não tem esse tipo de hype. De toda forma, a gente vê o número de cotistas crescendo aí de forma interessante, né? Interessante. Devagarinho. É aquilo que eu já comentei em alguns vídeos, pessoal, sobre esses dois fundos. Para mim, os dois tinham que ser um só. Entrando muito naquela questão de incorporações e tal, etc.
eu vejo que nesse caso desses dois fundos, como eles são muito parecidos, faria total sentido. Eu sempre falo isso, né, quando eu vou falar desses dois fundos, porque, pelo menos a minha visão, acho que a gente vê algumas incorporações aí que não foram muito boas aí pro cotista, né? Algumas coisas que a gente fica tipo, putz, não acredito e tal, que pena esse fundo, mas tem alguns movimentos, dependendo da forma que forem feitos, podem vir a ser benéficos. Esse seria um caso que seria extremamente benéfico. Enfim, isso é um cenário extremamente hipotético, a gente nem sabe se vai ou não acontecer e tal. Pô, eu levanto essa pedra aqui porque vai, sei lá, vai que tem aí alguém que tá assistindo aí, você tá aí assistindo, você tem 5 milhões em um, 5 milhões no outro, você é um granfino lá do BTG e fala, cara, quer saber? Vou fazer. Enfim, isso depende dos cotistas, né? De toda maneira, a gente consegue ver a carteira dele bem dividida entre PCA e CDI, diga-se de passagem. Essa parcela CDI vai ajudar bastante no momento da deflação, viu? Vai ajudar a segurar bastante os rendimentos. Na parte de PCA, uma taxa que não é muito boa, né? Eu acho que poderiam ter feito uma reciclagenzinha na carteira, IPCA mais 6,1 nos patamares atuais já não é uma carteira tão boa assim. Lembrando também que tem o perfil do fundo, que são operações um pouco mais seguras e tal, então dá pra gente relevar. Por que eu falo dessa questão de não estar com uma taxa muito boa? Que a gente teve aí o tesouro tá rodeando ali entre 5,50 e 6,30. Ele fica essa faixa, né? Quando ele sobe muito, vai lá pro 6,3. Quando cai muito, cai pro 5,50, mais ou menos. Né? E se você pegar uma operação high grade, vai ser mais ou menos um spread de 2 ali, 2%. Então, algo próximo entre 7 e 8, né? Que seria um high gradezão. Claro, lembrando também, não dá para usar só a taxa para fazer a análise se é high grade ou high yield, mas enfim, eu acho que eles poderiam sim ter feito uma reciclagem nessa parcela para conseguir umas operações um pouquinho mais, com a taxa um pouco melhor. De toda forma, a taxa do CDI não é das piores, CDI mais 3,4, tá bem ok aí. E a gente vê os segmentos logístico, shoppings, varejo, residencial, então bastante foco em logístico e residencial. E aqui as operações, pessoal, a gente pode passar de forma bem rápida assim para ver, tem muito o que se comentar das operações assim, de forma isolada, não tem nada que chame atenção, nada que a gente tenha que ficar preocupado ou algo do gênero. Bem tranquilo aqui. E aqui no final a lista de ativos deles. Marquei em vermelho aqui pra gente ver as posições que tem mais de 5% na carteira. Já falei, né, que quando eu vou olhar um fundo de CRI, eu gosto que ele tenha a carteira com a maior posição, no máximo 5%. Isso aí é uma coisa minha, da minha análise de risco. Quando eu vou fazer o estudo, quero botar, sei lá, FEX na carteira. Aí eu vou pegar, vou olhar, vou dar uma lida e vou, putz, beleza. Tem aqui a carteira com esses players aqui, com esses 5 operações que estão acima de 5, beleza. Aí eu tô olhando outro fundo para eu comprar, o fundo ABCD. Aí, putz, esse fundo aqui já não tem essa concentração e tal. Se eu tô na dúvida, eu já começo a colocar na balança, né? Tipo, pra qual lado que eu vou ir. E esse é um dos fatores que eu olho, né? Enfim. É isso, aqui no finalzinho, questão de taxa de administração ok, um valor bem ok, né? 1%. Taxa de performance e tal, não tem, o que é bom. E algumas publicações que eles realizaram no mês de julho aí. Vamos pegar aqui o do FEX. Lembrando, pessoal, que o relatório, deixa eu mostrar para vocês. O início é basicamente o mesmo, a gente vai ver os dados gerais aqui. Olha só como é que ele já está abaixo do patrimonial. Um yield bem parecido, por mais que pagou um pouquinho menos. Se colocar o yield no patrimonial, tá bem parecido. E se colocar no valor de mercado, ó, tá até melhor. Esse aqui paga no 14, enquanto o BTCR tá pagando aí 13,8. Patrimonial bem parecido e tudo. É um ponto, pessoal, que eu falo, né, da questão de um possível cenário onde esses dois fundos virassem ia virar um fundo de 1 bi de patrimônio. O patrimonial ia conseguir trocar quase que uma cota 1:1, bem tranquilo. E já é a mesma pessoa, a mesma estrutura e tal. Eu acho que teria um ganho muito grande. Enfim. Que a gente pode comentar aqui dele o início é basicamente o mesmo comentário. Na parte da DRE dele, a gente consegue ver aí que ele teve um resultado de um lucro, né, de 1,45 no mês, pagou 1,05, botou aí 30
Tô 40 centavos no bolso e vai utilizar esses valores nas próximas distribuições aí para manter um patamar um pouco mais elevado. De toda forma, a gente vê que esse fundo, ó, nos últimos meses, ele mantém aí R$1, R$1,05, quando muito R$1,15, R$1,20 e tal, mas ele fica rodeando entre R$1 e R$1,05 ali. Aqui é um pouco da composição de resultado e tal. O histórico, lembrando que esse fundo aqui é o fundo de CRI mais antigo da Bolsa, então ele tem um vasto histórico, sem ter nem o que comentar. O número curioso, né, que ele é o maior fundo de CRI, não é o mais antigo fundo de CRI, não é o maior fundo de CRI e nem o com o maior número de cotistas, né? Bem curioso isso. Enfim, esse fundo já tem uma vasta história, né? Passou por muita coisa, muita crise, muita dor de cabeça, mas tá aí firme e forte. A carteira dele, já essa aqui já tem uma taxa bem melhor, olha, IPCA mais 7,5, CDI mais 4,1, já é uma carteira que me agrada mais, e a proporção entre IPCA e CDI tá muito, muito boa. A gente vê aqui alocação por segmento bastante residencial, mas tem o logístico também, assim como o BTCR, né, que fica mais bem dividido entre logístico e residencial, mas também tem uma proporção aí grande nesses dois setores. A gente consegue ver aí aqui um pouco de um destaque, foi uma aquisição aí que eles fizeram nesse CRI Beit Canto Rio, pegaram uma taxa de IPCA mais 9,5, que em relação à emissão representa um ganho de capital de 3 centavos por cota. Por que isso aconteceu? A operação foi emitida uma taxa de IPCA mais 7 e possui um lastro, uma sala de queda da companhia. Aí fala um pouco das garantias. Aí ele coloca o seguinte, que é esse destaque aqui, ó, que a gente vai ver o porquê que teve essa taxa mais elevada. A incorporadora Gafisa realizou a oferta para aquisição da incorporadora Byte em 21/3/22. E no dia 11/7 foi realizada uma Assembleia dos Titulares do CRI com o objetivo de aprovar a mudança do controle da incorporadora. O gestor, em conjunto com os demais titulares, aprovou a mudança mediante aumento da remuneração de 7 para 9, com consequência, estimulando um acréscimo de 1 centavinho por cota aí no fundo. Então, bem interessante esse movimento. Vai vender a empresa e tal, beleza. Vai mudar um pouco a questão do risco da empresa, tudo bem, não tem problema, mas eu quero uma taxa mais elevada. E aí eles pegaram e conseguiram uma taxa bem legal e fizeram esse movimento aí. Vamos ficar de olho para acompanhar, entender, né, por que a Gafisa quis comprar, ou por que essa Byte quis vender a operação para a Gafisa. Enfim, de toda forma a gente vai acompanhando esse CRI aí para entender um pouco dessa operação. Quando eu bato o olho e eu vejo que essa mudança de taxa, né, uma taxa mais elevada, isso aqui mostra o quê? Que a operação está com um risco um pouco maior, e aí eles adequaram o risco para a nova realidade da operação. Então a gente fica de olho aí, vai acompanhando. Mas de toda forma, a gestão já trouxe aí para a gente todos os dados, né, que a gente precisa, já falou da GT e tal. Essa gestão ela é bem transparente, não tem aquela coisa de eles poderiam muito bem não falar nada, né? Não falar nada, mas não trouxeram aqui que teve a assembleia e tal. É até um ponto, pessoal, minha visão pessoal. Eu acho que todo fundo de CRI tinha que ter uma parte no relatório, no final do relatório, assim, escrito assembleias dos CRIs no mês. Aí, se não teve, beleza, nada consta. Não teve. O que aconteceu nessa assembleia? Nessa assembleia a gente foi votar uma liberação de um recurso lá do fundo de reserva. Beleza. Nessa aqui, a gente tá votando, chamaram essa assembleia porque o cara não pagou. Aí, tá, explicando a situação, né? Porque às vezes é foda, porque você chega, você tem um CRI, vou usar esse aqui do Ribeirão de exemplo. Ou vamos usar até esse próprio carinha de exemplo. O fundo vai lá, compra essa operação. Aí essa operação, ela precisa de uma injeção de dinheiro, utilizar o fundo de reserva, etc. Qualquer coisa que seja. Aí, se o gestor não traz pra gente essa operação aqui, ou esse destaque, vocês não ficam sabendo. Aí beleza, aí o tempo vai passando, vamos colocar um exemplo teórico que essa operação dê ruim, venha dar problema pro fundo, putz, o cara não pague e tal, e comece a dar rolo. E aí, chega lá uma assembleia, vamos decretar o vencimento antecipado. Tô usando de exemplo, hein, pessoal, não tô falando que isso vai acontecer, mas usando de exemplo. Aí você, beleza, vai decretar o vencimento e tal, paciência, faz parte do jogo. Lembrando, pessoal,
problema em CRI faz parte do jogo. Mas aí, como eu já mostrei para vocês aqui no canal em várias vezes, aí você vai lá, abre o CRI no site da securitizadora para poder ver o que está acontecendo, você mesmo olhar, aí você olha que tem um ano que tem várias assembleias, situações se arrastando, e você fala, putz, eu podia estar sabendo desse risco, ó, há tempos. Então, minha visão pessoal é essa, que deveria ter, já assim, é obrigatório em fundo de CRI uma parte com Assembleia dos CRIs no mês. E colocar lá pra gente tudo que foi votado. Porque não importa assim, mas votamos um negócio besta. Não importa. Por que não importa? Mesmo pode ser a coisa mais idiota que seja votada. O gestor do fundo imobiliário, ele está prestando um serviço de gerir o nosso dinheiro que a gente entregou para ele comprar os CRIs. E nada mais justo dele colocar o que aconteceu no mês, como é que ele votou nessa assembleia e tal. Quem lembra os fundos da Credit Suisse, se eu não me engano, no final do relatório tem lá assim, uma parte de assembleias no mês. E aí as assembleias que ocorreram nos fundos imobiliários da carteira deles, vocês podem olhar, acho que a HGLG tem, a GRU tem, e ele coloca, tipo, assembleia no fundo ABCD. O que estava deliberando a Assembleia e o que o fundo votou, se o fundo votou a favor, se o fundo votou contra e tal. Então isso acho que deveria ter muito em fundo de CRI. Deveria ter. Porque não tem como a gestão não passar para a gente tudo que está acontecendo. Imagina você ter um fundo, trazendo uma comparação com o fundo de tijolo. Imagina você ter um fundo de tijolo que esse prédio aqui é do seu fundo de tijolo, você tem esse prédio aqui, aí vagou o último andar inteiro. Imagina um fundo de tijolo, a gestão não contar para você que tá com essa vacância e ficar quieto, ó, bico fechado, e só for te contar a hora que o prédio inteiro estiver vago e falar, cara, ó, o prédio inteiro tá vago, ferrou, está com 100% de vacância. E aí o rendimento vai cair, entendeu? Não faz sentido. Então, pô, se o fundo de tijolo, ao mesmo tempo que esse andar ficou vago, ele soltou um fato relevante ou coloca no relatório, e da mesma forma que quando ele aluga o andar, ou ele faz um fato relevante ou coloca no relatório, o fundo de CRI também deveria colocar o que está acontecendo nas operações. Votamos, não votamos, essa operação que era para pagar 100% não pagou, e os porquês disso, porque o cotista ele não pode ficar vendido na operação falando assim, não, beleza, não pagou, mas tudo bem, faz parte, tá, vamos analisar. Não, a gestão tem que passar para ele, olha, cara, não pagou, mas nós estamos tranquilos, porque tem garantia A, B, C, D, e a gente já tá negociando para pagar, o cara pagar isso com multa, atraso, etc, etc, etc. Então, eu acho que seria interessante. No caso aqui, ó, ela até coloca pra gente, ó, comentários da operação, status da operação, fluxo adimplente, indicadores saudáveis e tal, isso também é bem legal. Por que eu falo isso? Porque tem fundo de CRI que se resume a falar somente isso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, peraí. Somente isso aqui, ó. O fundo de CRI é só isso aqui que ele fala. Esse comentário que tá aqui embaixo não existe. E aí todo mês você vai, todo santo mês você abre o relatório, tem lá a carteira dele. CRI Reduc, CRI Gerciate, CRI não sei o que, mas não fala o que aconteceu no mês. Então seria muito bom todo o fundo de CRI ter uma partezinha de comentário e tal, para você ir acompanhando o mês a mês da operação, né? Enfim, aqui já no final a gente consegue ver a carteira dele. Tem também as mesmas concentraçõezinhas e tal, mas nada assim, como eu já falei no outro. Não é nada que você fala, putz, meu Deus, é o fim do mundo, tem que me preocupar. Não. Se tivesse uma concentração aqui de 30%, você já ia falar, opa, olha isso aqui com bastante calma. Vai lá, vamos colocar um cenário teórico. Vamos colocar que esse CRI CDRP aqui tivesse 30% da carteira. Cara, se tivesse 30% da carteira, valeria a pena você vir aqui, copiar esse F, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, joga no Google ou pega o site da securitizadora, mas se você jogar no Google, geralmente chega, vai lá no site da securitizadora e vai, pesquisa essa operação, entende a operação bem, porque querendo ou não, é 1/3 do seu fundo, né? Enfim. É isso, galera. A gente chegando no encerramento, vamos só mostrar o relatório para vocês do trimestre. Eu não vou passar por ele todo de forma extremamente detalhada, não. A ideia é mostrar para vocês que existe e aí vocês pegam, dá uma lida, mas é legal que ele coloca o que aconteceu, alguns destaques, a gente vê, balanço patrimonial, o resultado do fundo nos últimos 12 meses, distribuição por estado, evolução do saldo devedor, a distribuição da carteira, e faz um detalhamento das operações. Então ele coloca, CRI 2, vértice, securitizadora cooperativa, série única. Aí uns dados gerais, securitizadores e tudo mais, os dados.
taxa de emissão, LTV, duration, um resumozinho, regra de quitação antecipada, também um pouco de originadores, explica um pouco da estrutura, de como é que tá a estrutura do CRI, um pouco da participação na carteira, um pouco dos quem é o devedor, como que esse saldo devedor vai evoluindo aos tempos, a gente vê que tem como é que a amortização vai funcionando. Um ponto, né? Deixa eu pegar aqui, cadê minha seta? Aqui. Vocês estão vendo que o saldo devedor está subindo aqui, né? Olha como é que ele está subindo. E por que o saldo devedor está subindo? O que isso indica para a gente? Sem ideia? Aqui, ó. Carência desse carinha aqui, ó. Opa, não dá para grifar. Enfim, carência de amortização. Então o tempo vai passando, o saldo devedor vai subindo, aí começa a amortizar. E aí ele começa a cair e vai embora até o final da operação. Tem uma operação aqui que é legal que eu quero mostrar para vocês. E essa operação, o que ela mostra para a gente também? Mesmo esquema. Olha o saldo devedor como é que ele começa subindo, né? E isso lembrando que é uma projeção, então por isso que ele sobe mais forte, porque ele usa dados de inflação, mas ele começa subindo e depois ele cai nessas escadinhas, né? Você vai ver, né? Ele caindo de forma bem digamos, drástica, né? Olha só como é que ele vai caindo aqui e até fechar. Porque ele tem umas amortizações programadas. Ele não vai ser um CRI que vai ficar amortizando todo santo mês. Ele vai amortizar nesse mês um terço, aí vai continuar. Se tiver uma inflação maluca que subir, é um risco da operação, é risco pro devedor. Aí ele cai novamente, Deixa eu achar só mais um aqui pra gente falar. Aqui, ó, esse. Esse aqui, ó, ele é uma amortização bullet. Como é que funciona esse pagamento bullet? Durante o CRI, o tempo inteiro do CRI, você fica recebendo só juros e tem carência de amortização esse tempo inteiro. E aqui no cenário da projeção deles, a gente vê aqui que o saldo devedor vem subindo, depois a inflação vai se acalmando e tal, mas vamos colocar que lá em 2024 tem uma outra pandemia, outra coisa, e o saldo devedor faça isso, assim. Usando um exemplo de faça e continue aqui em cima. Paciência, risco da operação. E aí o que acontece? Chega no final aqui, ó, o devedor vai lá e faz uma amortização só do valor inteiro do saldo devedor. Vai lá e pá, numa paulada só. E aí acaba. Vai e zera o CRI. Enfim. Tem outras operações como essa. Tem outras que não, ó, que tem aqui algumas. Ó, uma projeção e o realizado. A gente vê aqui várias projeções de como é que vai funcionando. Olha lá, esse aqui ele vai funcionando escadinha, ó, ele cai, aí sobe um pouquinho, ele cai, aí vai ficar mais estável por causa das projeções de inflação, mas olha como é que ele vai pagando. E esse aqui dá pra ver que é uma vez por ano, pelo que parece, então ele amortiza uma vez por ano e tal. Enfim, esse material bem interessante para vocês pegarem, virem aqui e lerem sobre a operação, entenderem como é que cada uma delas funciona. Beleza, galera? Então esse é o relatório do FEX e do BTCR, trouxe aí para vocês no mês. Tem um acompanhamento praticamente mensal desses dois fundos, tem live aqui no canal com a gestora, então se vocês quiserem dar uma assistida e tal, entender um pouco da cabeça de quem está tocando o fundo, acho bem interessante. No mais, fica aí esse vídeo, até a próxima, fui!